Felipe Neto, que votou em Ciro Gomes em 2018, voltou a fazer uma defesa desta vez bem enfática em relação ao seu projeto. Ele que está lendo alguns livros, chamado a atenção, resolveu agora dizer que Ciro é o único candidato viável que tem projeto para enfrentar o neoliberalismo. E a gente precisa falar disso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você puder, se inscreva no canal. Nosso projeto Canal Politizando está começando e a sua ajuda é muito importante. Se puder, ative as notificações, deixe o seu like se você gostar do vídeo e comente aqui embaixo o que você está achando de tudo isso. O Felipe Neto voltou a agitar o Twitter por conta dos seus posicionamentos ou das suas opiniões. Desta vez ele desagradou a ala petista, eu já vou explicar por quê. E muita gente pensa, será que o Felipe faz isso para chamar atenção e ganhar seguidores? Olha, pode ser, não vou descartar essa possibilidade. Mas eu acho que o Felipe é tão rico, mas tão rico, que eu não sei se ele está também interessado em ficar desagradando, sobretudo o campo que tem hoje o maior percentual de votos aí no país, o que é o campo que apoia o presidente Lula. Então, se ele tivesse que agradar alguém em busca de apoio, teria que agradar, eu acho que os petistas, o que não foi o caso. Teve reações aqui que a gente vai tentar entender. O que é que o Felipe Neto então disse? Sim, Ciro é o único candidato viável com verdadeiro projeto de enfrentamento ao neoliberalismo. Inclusive o progressista aqui, ele cutucou. Porque o que a gente sabe, isso é óbvio, vamos falar aqui de alguns detalhes, de alguns pontos, o que a gente tem no Brasil desde praticamente a década de 80, passando pelos governos Collor também, mas sobretudo aqui agora Fernando Henrique, Lula e Dilma, Temer e Bolsonaro, é o neoliberalismo, ora dando aí uma disfarçada com uma maior preocupação social, mas o neoliberalismo estava ali em todos esses governos como está hoje, talvez aí no seu ápice com Paulo Guedes na frente do Ministério da Economia. Com seus vários erros, continua Felipe, como todos nós cometemos, é quem tem o projeto que eu mais gostaria de ver em prática. E ele aqui admite, Ciro Gomes não é perfeito, gente. Ele comete equívocos, comete erros. A gente pode discordar, não faz mal. A gente não tem que ter políticos de estimação para passar pano para tudo que ele fala e faz, não. Tem erros? Tem. Vamos apontar, vamos refletir, analisar e seguir em frente, com o candidato ou não. Aí entra aqui um detalhe. Contudo, votarei em quem for para derrotar Bolsonaro. Felipe, eu também, mas eu farei isso no segundo turno se o candidato da minha preferência não estiver lá e se Bolsonaro estiver. Eu voto em qualquer um contra Bolsonaro, porque Bolsonaro, além de neoliberal, como também, repito, Lula foi no seu governo, Dilma e outros, é uma ameaça à democracia, coisa que aí eu tenho que ser honesto. Lula não representou essa ameaça, nem Fernando Henrique, nem Dilma, nem Temer. Bolsonaro, sim. Então eu voto em qualquer um contra Bolsonaro. Mas no primeiro turno, Felipe, a gente vota em projeto. Tudo bem que talvez a gente pode até fazer um voto útil, muita gente opta, eu respeito esse caminho. Por exemplo, talvez o seu candidato que você mais gostaria está lá em 8º lugar, e você tem um em terceiro, que pode ser que chegue em segundo se todo mundo ali tentar ajudar. É uma tática, isso existe, não adianta a gente negar e muita gente fala, eu queria ir nesse, mas eu vou naquele como voto útil. Mas faltando 17 meses para as eleições, já colocar aqui trazer esse segundo turno para o primeiro, eu acho que não é uma tática interessante. E ele continua, eu sei que isso vai irritar a ala petista, que passou a me acompanhar, mas a visão que tenho hoje é a de que o projeto do Ciro é de enfrentamento ao neoliberalismo, enquanto o PT aliou-se a ele para governar. Bom, a galera petista ter lido isso aqui, porque até pouco tempo, até 2, 3 horas antes dessa postagem, ou minutos antes, Felipe Neto era aí divulgado e participava de algumas lives com petistas, e pode ser que continue participando. Isso aqui é um ponto de vista dele, a gente tem que respeitar, né? Continua, posso mudar de visão, estou aberto a leituras que possam me mostrar o contrário. Isso não muda o fato do que falei anteriormente. Aqui eu vou discordar do Felipe. Não vejo qualquer possibilidade de um segundo turno que não seja Lula e Bolsonaro. Estamos a 17 meses, como é que você vai antecipar isso
Pode ser que nenhum deles esteja lá, pode ser que Bolsonaro sofra impeachment, pode ser que Lula desista se perceber que não vai ter chance. Aí algum petista pode ficar, mas o Lula está na frente das pesquisas. Está hoje. Quem garante que estará daqui 10 meses, daqui 15 meses? Será que o Lula vai entrar para uma eleição, caso as pesquisas mostrem que ele tem grandes chances de perder e ele, de certa forma, encerrar sua carreira sendo derrotado nas urnas? Será que ele arriscaria? Então não dá para a gente definir nem mesmo que Lula e Bolsonaro serão candidatos, embora ambos demonstrem o desejo. Está tudo certo em querer ser, não tem problema. E aqui outro erro que eu considero que eu falei antes, a gente vota por eliminação no segundo. Se der esses dois aqui no segundo turno, beleza, aí você vota no Lula, eu também voto. Mas não dá para querer antecipar isso agora. Porém, se vencer, se Lula vencer, contem comigo para cobrar a ruptura com o neoliberalismo e as reformas agrária, tributária e política. Bom, isso aqui eu me lembrei dos bolsonaristas, quando falavam assim, não, se Bolsonaro fizer muita M, não vou falar a palavra aqui, a gente tira. Tá aí, já fez um monte de M e não tiram. Porque depois que chega, a gente começa a arrumar um monte de desculpa. Ai, mas o STF não deixa. Ah, mas o Congresso não deixa. Ah, mas a mídia, o comunismo, o não sei o quê. Então, o que é o ponto aqui? O PT teve 13, quase 14 anos para fazer aquilo que cobra do Bolsonaro hoje. E o PT não governou o país há 30, 40, 50 anos. O PT saiu do poder tem 5 anos. E não fez aquilo que cobra do Bolsonaro hoje. Quando eu vejo um petista cobrando do Guedes reforma tributária mais progressiva e tal, eu falo, meu Deus do céu, parece que nunca tiveram no poder. E aí uma petista lá saiu em defesa do partido, beleza, tá? Ela está no papel dela. E o Felipe deu uma resposta que eu achei fantástica. Ela perguntou se o Felipe leu o plano de reconstrução e transformação do Brasil, apresentado pelo PT, para chegar a essa conclusão, se leu o livro do Ciro. E aí o Felipe respondeu, estou me baseando mais nos 8 anos de Lula, mais 5 de Dilma. Ou seja, é a prática. Uma coisa é você acusar. Hoje, por exemplo, o Ciro tem o direito de falar, olha, eu posso acusar aqui Fernando Henrique, Dilma, Temer, Bolsonaro. Ele não esteve no poder, então ele está numa posição confortável. Pode ser que daqui a 1 ano e meio Ciro seja eleito e daqui a 2, 3, 4, 5 anos estejamos aqui cobrando o Ciro. Fala, poxa, Ciro, você foi eleito defendendo uma postura contra o neoliberalismo e agora no poder está com práticas neoliberais. Mas alguém que esteve no poder esse tempo todo deveria, sim, repensar esse tipo de defesa. Ou pelo menos fazer uma autocrítica aqui que não aconteceu, na verdade. Porque na prática, esse plano talvez aqui seja o quê? Reconstruir, já que o plano é esse, de reconstrução, aquilo que o próprio partido e o próprio governo Lula e Dilma ajudaram a destruir. Ou que não fizeram o possível e o correto para evitar que fosse destruído. Então, assim, a gente olha alguns argumentos e fica... É quase inacreditável. Vamos citar aqui alguns pontos. O PT manteve a taxa de juros entre as maiores do mundo, beneficiando aí uma meia dúzia de rentistas. O Brasil era praticamente um paraíso fiscal. Não cobrou imposto sobre as grandes fortunas. E quando a gente fala em grandes fortunas, a classe média se assusta. Não estamos falando de vocês. É patrimônio aí de milhões que vários países estão aproveitando a pandemia para cobrar. Não cobravam antes. Outros já cobravam. Não voltou a cobrar o imposto sobre lucros e dividendos. Coisa que o Ciro cobrou quando era ministro da Fazenda do Itamar, Fernando Henrique revogou e os governos petistas mantiveram revogados. Não aumentou o imposto sobre grandes heranças. No Brasil aí é 4%, com o máximo 8%. Os Estados Unidos, por exemplo, é em torno de 29%. Mais uma vez, grandes heranças. Você que tem a casinha ou o carrinho, fica tranquilo. Dependendo da reforma que você faz, você pode ser até isento. Quando você fala em grandes heranças, grandes fortunas,
Tem gente que não tem grandes heranças e grandes fortunas que se posiciona contra, e eles seriam beneficiados. Como o Tico Santa Cruz disse lá no Flow, eu vou gravar um vídeo sobre isso, falta consciência de classe para que a gente cobre, porque essa galera que seria afetada domina a mídia e manda lá no jornal, por exemplo, que a privatização da Eletrobras vai baratear a conta de energia. E, claro, eles mandam, eles serão beneficiados, jogam no jornal, jogam aí nos canais de televisão, não levam opositores para debater e confrontar a ideia, e a gente engole isso tudo, como engoliu a reforma da Previdência. A gente ia conversar com as pessoas, mas precisa da reforma. Eu concordo, mas tem que ser aquela? Só que você ia para o debate na televisão, só ia gente favorável à reforma. Eu estou falando aqui da grande mídia. Então vamos lá para outro ponto. Os governos petistas fortaleceram, de certa forma, aquela imagem do Brasil celeiro do mundo, o fazendão. Quem não se lembra, agro é tech, agro é pop, agro é tudo. E o Brasil viveu de exportação, exportando soja, exportando carne, minério de ferro. Quer dizer que tem que parar de exportar? Não. Mas só que isso aí gerou o famoso boom das commodities, e com esse boom, o Brasil meio que se acomodou. E o dinheiro que entrava foi aí importante para expandir programas sociais. Importante sim, não estou negando essa importância, mas insuficientes para construir um futuro. Pleno emprego? Teve pleno emprego. Mas não foi sustentável, porque não teve reformas estruturais que garantissem esse pleno emprego. O país se desindustrializou nos governos petistas. Passou a importar quase tudo de fora. O Brasil está tendo que importar máscara na pandemia, porque não consegue produzir máscara. Como é que vive vendendo soja, minério e outras coisas mais aí das commodities, que não é a gente que controla o preço? Aí quando o preço está lá em cima, todo mundo surfa. A América Latina surfou numa onda progressista, enquanto as commodities estiveram lá em cima. Commodity caiu, derrubou um monte de governo, porque não teve reforma estrutural. E sobre essa questão, não, mas o PT ajudou muita gente. Ajudou, eu concordo, mas vamos fazer uma autocrítica, vamos ter uma certa humildade. E o Ciro lançou um vídeo tem umas 2 semanas que resume em pouquíssimos segundos. Ele diz assim: o governo Lula deu pouco para os pobres e muito para os ricos. Como o Brasil estava tão pouco acostumado a cuidar dos pobres, o pouco que Lula cuidou pareceu muito. E como o Brasil estava há séculos acostumado a dar muito para os ricos, ninguém percebeu e nem estranhou que um governo dito de esquerda fizesse isso também. E o que a gente precisa? Não é só criticar, vamos propor. O Ciro diz no vídeo, é preciso um novo modelo que crie oportunidades de verdade para os pobres e para a classe média. Precisamos de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Detalhe, o Ciro não é contra o neoliberalismo agora, que está virando moda, porque está provado no mundo inteiro que isso não dá certo e não funciona. O Ciro escreveu um livro quando o neoliberalismo estava no auge, na moda, em 96. Um livro chamado O Próximo Passo, uma alternativa prática ao neoliberalismo. E antes que alguém fale assim, William, mas o PT não teve apoio para fazer isso. Como não? A Dilma e o Lula chegaram a surfar aí acima de 80% de popularidade, de aprovação. Então não fizeram porque, de certa forma, queriam manter a classe mais baixa tranquila com algum tipo de auxílio, que teve, eu não nego, mas ao mesmo tempo tentando manter acalmada a elite extremamente beneficiada. Os bancos nunca lucraram tanto. Muita gente diz isso, está na internet. Então é preciso refletir. E de fato, não é que a gente aqui é antipetista. De certa forma, somos antineoliberais. E o neoliberalismo foi praticado também pelos governos petistas. Se o Lula ganhar, e de fato abandonar o neoliberalismo, estaremos aqui para aplaudir. Mas como eles já tiveram a chance por muito tempo e mantiveram ali, seguiram a cartilha do bom moço internacional, gerando empregos de qualidade lá fora, enquanto aqui os empregos, mesmo que a taxa de desemprego tivesse reduzido os empregos de pior qualidade, então a gente vai estar aqui para criticar e elogiar
mas olha, Felipe Neto hoje, eu acho que ele fez um movimento interessante que eu espero que ele continue, porque de fato não dá para a gente confraternizar com o neoliberalismo num país com tamanhas desigualdades sociais como o Brasil. Valeu, pessoal! Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, ative as notificações. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com os amigos, grupos e comente aqui o que você está achando dessa treta que o Felipe Neto hoje comprou com os petistas.